Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero dar bem-vindo a você que tem acompanhado esta série de ensinos no livro de Josué e da conquista da terra de Canaã. Canaã é uma promessa, mas a promessa ela foi alcançada por luta, por batalha, por esforço, por obediência a Deus. Esses são princípios que nós aprendemos da palavra, que embora Deus tenha promessas para nós não temos que simplesmente esperar que aconteçam, mas temos que ficar na direção do Senhor para saber quais são as ordens que Ele nos dá para alcançarmos estas promessas. Então, em Josué nós tiramos princípios e nós prosseguimos agora observando aqui no livro o perfil dos valentes de Deus. Isto por quê? Porque na hora certa de alcançar a promessa de conquistar Canaã, Josué chama os príncipes e os valentes, porque eles terão participação nessa conquista. E o que Deus quer é que o perfil desses príncipes e valentes seja o seu perfil, para que Ele possa te usar para uma grande obra. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, pedindo que a Tua bênção nos alcance, Teu Espírito venha ministrar ao nosso coração, venha nos moldar e nos dar o perfil de um obreiro, de um ministro, de um pregador, de um ministro de libertação para muitas vidas. Fala conosco e nos direcione segundo a Tua palavra. Abençoe cada irmão que acompanhe pelo seu lar esta série de ensinos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver hoje a terceira característica do valente. Já vimos que o valente, ele é um homem que tem força e habilidade. E hoje, na terceira característica, nós vamos falar que o valente, ele precisa ter disposição. Disposição é uma característica do valente. E o que é disposição? Disposição é o mesmo que prontidão. São aquelas pessoas que falam palavras do tipo: conta comigo, eu vou, eu faço, aquilo que for decidido, eu estou aí para dar o meu esforço, o meu empenho e a minha colaboração. Estes são os valentes que a igreja precisa. Pessoas que chegam para a sua liderança, seja o pastor, seja quem for, e fala: conta comigo nesta obra, conta comigo neste projeto, conta comigo neste objetivo. Eu estou aqui para somar com aquilo que for a visão da igreja para alcançarmos os objetivos dela. Ok? Quero que você saiba que muitos planos, muitos projetos que não são realizados na igreja, geralmente é por falta de apoio da maioria dos membros e dos obreiros. Às vezes bons projetos nascem no coração do líder, mas quando o pastor ouve continuamente: olha, para mim não vai dar, olha, pastor, é muito cansativo, pastor, eu tenho que acordar cedo, pastor, eu não posso por isso, por aquilo, então os projetos começam a se perderem, a darem nada. Na igreja aqui eu falo constantemente a frase que diz: sem visão o povo perece, mas sem o povo a visão perece. Ter uma visão não é o suficiente. Precisamos da participação daqueles que escutam a visão, e mesmo que seja algo difícil de se alcançar, mas é uma bênção
quando vemos um povo empenhado, mesmo reconhecendo a dificuldade, mas dissemos, nós vamos alcançar esse objetivo, porque aqui tem homens e mulheres valentes. E eu quero ver que o Senhor vai trazer pessoas com esse perfil em nosso meio. Eu quero primeiro dar exemplo, então, de pessoas que não são valentes. Para isso, eu vou ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 20. Porque ali em Deuteronômio, capítulo 20, já tem a lei acerca da guerra. Os irmãos sabem que nenhuma guerra é em vão. Ninguém guerreia por nada. O objetivo de uma guerra é conquistar, ou é defender um território, decidir alguma questão, alguém que está cativo tem que buscar. A guerra tem uma finalidade, tem guerras que são necessárias. Então, Deuteronômio capítulo 20, existem leis a respeito da guerra. E através do profeta Moisés, Deus diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor teu Deus é quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Apesar de tudo que Deus está dizendo aqui, que não precisa se preocupar com o tamanho do inimigo, com o tamanho do exército, com a experiência do inimigo, porque o próprio Deus guerreará por eles e dará a vitória a eles. Ainda assim, o Senhor vai dizer, deixa eu ver aqui no versículo 8, e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Apesar de toda a promessa de Deus de dar vitória, de livrá-los dos inimigos, ainda assim Deus sabia que alguns teriam medo de ir para a guerra. Então esses poderiam ser despedidos sem nenhuma punição. Se você não confia, se você não acredita, então volte para casa. Se você está com medo, pode ir embora. Então, apesar de não ter nenhuma punição para isso, mas também essas pessoas não podem ser contados como os valentes. Não combina o valente, que ao mesmo tempo é um covarde, que se amedrontou diante da situação e recuou, voltou para trás, se recusou a ir na batalha, na guerra. Então, o perfil de um não valente é aquele que vê o tamanho do inimigo ou o poder do inimigo e decide então não guerrear. Agora você pode entender qual é o resultado de não ir para a guerra. O resultado, obviamente, que é a vantagem do inimigo. Se é uma situação de defesa, então se os soldados decidem não lutar, então o inimigo vai invadir e vai roubar, vai se apossar e vai destruir tudo. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser valentes resolveram recuar. Juízes capítulo 7 e versículo de número 3, nós temos ainda exemplos de pessoas não valentes. Que esta é a história conhecida, a história de Gideão.
Gideão, ele tinha um exército de 32 mil soldados. O inimigo aqui, que eram os midianitas, você pode confirmar lá no capítulo 8, que eram cerca de 135 mil soldados. Portanto, Israel tinha mais de 100 mil soldados a menos. Ainda assim, Deus os manda para a batalha por meio do homem de Deus chamado Gideão. No versículo 3 diz: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então nós temos aqui o mesmo princípio do que vemos em Deuteronômio capítulo 20. Já estava estabelecido, já estava dito lá desde a lei de Moisés. Quando surgiu uma guerra, quem for medroso, quem for tímido, quiser ir embora, pode ir. Então aconteceu isto aqui em Gideão. Cerca de 20 mil homens, 22 mil homens, voltaram para casa. Não eram valentes, não estavam dispostos a dar a vida deles por uma causa. Então, dependendo destes homens, os midianitas continuariam prevalecendo sobre a terra. Às vezes a pessoa prefere entregar nas mãos do inimigo do que lutar. Prefere se entregar à escravidão do que colocar a sua vida em risco. A estes a Bíblia chama de covardes, não são os valentes. Um terceiro exemplo, então, Salmo 78, no versículo 8. Nós temos agora algo aqui um pouco mais grave. A situação é praticamente a mesma, mas tem um detalhe aqui. Salmo 78, 8 diz assim: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Veja bem, meus irmãos, já temos um caso diferente aqui agora, porque neste caso aqui, eles não estavam liberados para ir embora. Tem hora que Deus diz avance, tem hora que Deus requer de nós, vá e faça. Como por exemplo as ordens que Deus deu para Saul: vá, destrua Amaleque. Não era uma situação agora que Saul podia escolher, vá e faça. Vai. Então, meus irmãos, num tempo como esse, os filhos de Efraim aqui, na verdade, é o povo de Israel. A Bíblia fala que eles eram armados de arco. A Bíblia fala embora armado de arco. Porque, na verdade, meus irmãos, é como a igreja do Senhor Deus. A igreja do nosso Deus, ela tem acesso a armas espirituais. A Bíblia fala, segundo Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4, que embora nós andamos na carne, no corpo físico, nós não lutamos, não fazemos nossa guerra segundo a carne, mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, e são capazes de destruir fortalezas, de anular sofismas, e todo conhecimento que se levanta contra o Senhor. Veja que as armas que nós temos, elas são poderosas em Deus, projetadas por Deus e dadas a cada um de nós como servos do Senhor. Efésios 6 fala da armadura que nós temos, só temos que nos vestir dela. Sede fortes no Senhor, revistam-se na força do seu poder, porque não tendes que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, potestades,
contra os espíritos da maldade, os dominadores desta terra, que são os demônios. E ele fala: depois de vencer tudo, sereis então inabaláveis. Ou seja, Deus já revestiu a igreja, Deus já equipou a igreja para a vitória, Deus já deu a mim e a você toda a condição da vitória, da bênção, do avanço. Então o Salmo 78 está dizendo: os filhos de Efraim, embora armados de arco, o que eles fizeram? Bateram em retirada no dia do combate. É o que muitos crentes fazem. Muitos crentes, embora armados, revestidos, habitação do Espírito Santo, que tem o poder do nome de Jesus, tem a fé, tem a palavra, ou seja, estão capacitados, mas eles decidiram não se mexer, eles decidiram não ajudar em nada, decidiram ser meros espectadores. Então o texto diz que eles bateram em retirada no dia do combate. Há uma guerra acontecendo, mas há aqueles que se movem e aqueles que não se movem. Capacitados estão todos, mas alguns fazem alguma coisa, outros não. Meus irmãos, estou falando para vocês agora o perfil dos não valentes. Esses não são valentes. Têm capacidade para ser, mas eles tomaram a decisão de não fazer, de não guerrearem. O valente é aquele que decide ir e fazer. Na continuação do texto, o versículo de número 10, o Senhor diz: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Veja que essa postura de recuar, essa postura de não avançar contra o inimigo, ou de não defender um território, de não lutar, Deus chama de uma quebra de aliança. E por que uma quebra de aliança? Porque Deus espera que você defenda o que é dele. Deus espera que você o obedeça quando ele fala: vai, prega o evangelho, cura os enfermos, expulsa os demônios, anuncia o reino. É um mandamento: vai, eu conto com você. Imagina Deus dizendo: eu conto com você. Jesus morreu na cruz, pagou um preço muito alto para a salvação da humanidade, mas para que a humanidade seja salva, não adianta só Jesus morrer na cruz. Por quê? Porque precisa agora que isso seja anunciado. Quem não souber que Jesus morreu na cruz, ou por que ele morreu, não pode ser salvo. Portanto, a salvação, ela já está garantida por Jesus na cruz. Mas eu e você temos um mandamento: vai, prega o evangelho. 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Vai lá e abre os olhos dele pela unção do Espírito. Repreenda os demônios que estão cegando. Vai para o combate, vai para a guerra. Você está pronto, você está equipado. Mas alguns fazem o quê? No dia de batalha, recuam. Não são valentes. Pessoas assim são aqueles que Josué não poderia contar para a conquista de Canaã, porque se dependesse deles, eles iam falar: Josué, não vamos enfrentar esse inimigo não. Como aconteceu na primeira vez que era para eles entrarem em Canaã e não entraram pela incredulidade. Assim agora os não valentes poderiam até falar de novo: Josué, deixa o povo lá, vamos ficar aqui no deserto mesmo, porque eles são muito poderosos, são gigantes. Josué então não quis saber desse tipo de gente. Ele foi até os valentes e falou: vocês vão lutar e vão conquistar para os vossos irmãos, para vocês mesmos e para vossos irmãos. Os valentes concordaram e disseram: Josué, nós faremos isso.
Seja Senhor contigo, e tudo que você falar, obedeceremos. Essa é a postura dos valentes. Bom, vemos alguns exemplos então do que é não ser valente. São os que recuam, são os que decidem não fazer. Nós temos outros exemplos em outros contextos, como Jonas. Deus tinha uma obra para realizar em Nínive, mas Jonas saiu fora do projeto de Deus. Ele não concordou com Deus. Então, nesse momento, ele não foi um valente para Deus, porque o valente executa a vontade do Senhor sem questionar. Se é Deus que está mandando e você tem convicção, vai e faça. Mas ele decidiu simplesmente não fazer o que Deus mandou, como eu já citei o exemplo de Saul. Deus deu a ele uma ordem, mas ele fez outra coisa. Até o que o Senhor pudesse olhar para ele e falar: você não serve para reinar. Defenda o seu chamado. Seja obediente ao Senhor. Deixa Deus olhar para você e falar assim: lá vai um valente. Esse é aquele que eu posso contar. Esse é aquele que não recua, mas ele avança. E mesmo quando ele tem a liberdade de não ir, ainda assim ele vai. Porque ele quer fazer parte da conquista, do avanço e da mudança da igreja local. Eu te convido a ser um valente. Vamos então falar agora exemplo de pessoas valentes na palavra. Os valentes são aqueles, como eu disse ao princípio, são aqueles que falam: eu estou junto, conta comigo. Não importa o quanto nós vamos cansar, nos desgastar, quanto nós teremos que sofrer, eu quero participar. Esses são os valentes. Meus irmãos, é uma bênção quando o pastor pode contar com valentes. É ruim quando a gente só ouve desculpa: ó, para mim não dá, olha, você sabe, a minha situação é essa, minha esposa isso, meu marido aquilo. E aí, meus irmãos, quando o número desses é muito grande, a gente avança de forma muito lenta. Mas quando maior é o número dos que falam: estamos juntos, conta comigo, então nós conseguimos avançar. Um exemplo então de um homem valente. Vamos falar primeiro de Isaías no capítulo 6, um conhecido texto aonde Deus revela que tem uma obra a ser realizada na terra de Israel, para chamar o povo ao arrependimento, para anunciar ao povo as palavras do Senhor. Então Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, refazendo aqui, parafraseando, imagina Deus dizendo: quem que vai encarar esse desafio? Quem terá a coragem de falar para o rei dos seus pecados, para o governador, para o sacerdote, os falsos profetas, para os adúlteros, para os feiticeiros, para o povo em pecado em geral na nação? Quem eu vou enviar? Então Isaías, em prontidão, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é a postura de um valente. Isso é a postura de um soldado de Deus, que fala: Deus, se alguém precisa ir, pode contar comigo. Se ninguém mais quiser ir, eu vou. Ou se tem um grupo para ir, eu quero fazer parte desse grupo. Então Isaías aqui, ele se coloca como exemplo de um valente, aquele que fala: pode me enviar, pode contar comigo, eu irei, eu farei. Imagina uma igreja, meus irmãos, com 90% dos seus membros sempre dizendo: envia-me a mim.
Temos que evangelizar, conta comigo. Temos que orar, conta comigo. Temos que ensinar os mais novos, discipular, conta comigo. Temos que visitar os doentes, conta comigo. Olha, mas o preparo aqui precisa ser intenso, temos que acordar de madrugada, temos que orar, temos que subir o monte, conta comigo. São esses os valentes. O nome já diz tudo, valente. Valente é aquele que se desafia, é aquele que faz algo incomum, porque ele quer alcançar o objetivo. Então ele se coloca numa posição de esforço. Lá no livro de Daniel está escrito: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Veja, proezas vão ser feitas, mas o povo se esforçará até que as proezas comecem a acontecer. Os valentes farão proezas. E na Bíblia é assim, meus irmãos. Eu falei que o assunto dos valentes vai ser um pouco prolongado, porque nós vamos falar sobre os valentes de Davi. E vocês vão ver como esses homens fizeram proezas, mas vocês vão ver como se esforçaram. O livro de Hebreus capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé, nenhum dos versículos, deixe-me ver qual é o versículo, tá? Vai dizer assim, o versículo 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Esses são os valentes. Da fraqueza tiraram força significa se esforçaram. Mesmo os fracos, abatidos, não desistiram, não desanimaram. Na sua fraqueza eles geraram força e foram. Se esforçaram na batalha, diz outra tradução. Fizeram-se poderosos em guerra. Então, fizeram-se poderosos. Ou seja, pessoas que se recusaram a recuar. Se recusaram a deixar o inimigo tomar posse. Se recusaram a desobedecer a Deus. Na fraqueza ou na força, estão na batalha. Se esforçaram em guerra. Posição dos valentes. Mais um exemplo de valentes, então, eu vou falar para você a respeito de Débora. Débora era uma mulher, era uma profetisa e uma juíza em Israel. O inimigo, já por cerca de 20 anos, estava assolando Israel. E Débora então se levanta como uma mulher valente, porque ela fala que o inimigo prevalecia. E ela diz, capítulo 5, versículo 7 de Juízes: ficaram desertas as aldeias em Israel. Ou seja, o inimigo estava saqueando tudo. E repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Isso é postura do valente. É aquele que se levanta para falar: a situação aqui vai mudar, porque eu vou me levantar em favor deste lugar. Ela foi até Baraque. Baraque era o capitão do exército de Deus. Então ela foi até ele e falou: Baraque, Deus está na nossa frente nessa guerra. O Senhor vai conosco. Uma das características do valente que nós vamos ver aqui mais para frente é a fé. Débora falou: o Senhor nos precede na guerra. Ele está conosco nessa batalha. Vamos embora, não interessa o tamanho do exército inimigo, vai cair diante de nós, porque o Senhor é conosco. Baraque falou: eu só vou se você for comigo. Ela disse: mas eu vou? Eu vou, só que a honra da batalha não será sua, será de uma mulher.
E de fato, Débora se destacou nessa guerra. E depois foi uma outra mulher que matou o inimigo. Então fica meio na dúvida do que Débora falava, que a honra será de uma mulher. Se é dela ou se é de uma mulher que matou o inimigo Sísera, que seria Jael. Mas de fato, Débora foi a que incentivou o exército de Israel a ir para a batalha. Ela incentivou Baraque a ir para a guerra. E ela fala que o inimigo prevaleceu até que ela se levantou. O valente é aquele, meus irmãos, que não fica esperando o outro fazer. Nós vamos ver isso também. Não é aquele que fala, se ele for eu vou, se ninguém for também não vou. Fica um esperando para o outro, uma desculpa de um é o outro que não faz. No fim ninguém faz nada. Então Débora falou, até que eu me levantei por mãe Israel. E agora toda a situação mudou. Isso é exemplo de valente, vai aprendendo aí. Vai aprendendo a participar de cultos de oração, onde só tem você e mais 2. O pastor convocou um jejum, ninguém jejuou, mas você vai jejuar. Sabe por quê? Porque é só você agora, mas daqui a pouco vira 2. Daqui a pouco esses 2 estão vendo o seu exemplo, fica 3. Daqui a pouco o número vai crescendo, alguém tem que iniciar. Não fique baseado no outro, seja valente. Mas o exemplo, então, de valente eu vou dar, já que eu falei de Gideão, do exemplo dos não valentes, que são aqueles que decidiram não ir, também temos ali exemplos de valentes, é claro. Porque eram 32 mil soldados. 22 mil decidiram ir embora, só ficou 10 mil. Mas desses 10 mil, Deus os provou lá no ribeiro, e o próprio Deus rejeitou aí quase todos eles. E aí você vai ver mais para frente também, que uma das características do valente é a fidelidade. Por que é que Deus rejeitou esses quase 10 mil? Um dos escritores aí de renome, já falecido, Imalgo, ele acredita que esses 10 mil rejeitados é porque já tinham dobrado o seu joelho diante de Baal, que era um dos pecados principais do povo na época. Estavam envolvidos também nos erros. Agora Deus não vai permitir que lutem para mudar a situação. Então Deus os rejeitou, eles até queriam ir para a guerra, mas Deus falou, vocês não, vocês voltem para casa, porque há valentes rejeitados. Deus não quer que você seja rejeitado, Deus quer que você avance e mude história. Deus quer colocar o seu nome junto com aqueles que mudam situações. Então sobrou 300, meus irmãos. Esses 300, naturalmente dizendo, tinham tudo para desanimar e desistir. Eles podiam olhar para Gideão e falar, Gideão, será que você não está na carne? Tínhamos 32 mil, você está dizendo aí que Deus dispensou 20 mil, será? Depois você fala que Deus dispensou mais 10 mil, será mesmo, Gideão? Você está tomando decisões aqui muito estranhas. Mas esses valentes olharam para Gideão e falaram, Deus é contigo, eu sei. Nem entendemos o que você está fazendo, mas ainda assim vou confiar na sua liderança, porque eu sei que você é o homem de Deus. E esses 300 valentes saíram para enfrentar 135 mil, confiando no Senhor e confiando na liderança de Gideão. E eles gritaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E confrontaram o inimigo e venceram. Então essa é a postura do valente. É aquele que fala, conta comigo, eu vou. E às vezes o pastor ou o outro líder dá uma direção que parece até meio absurda.
mas na direção de Deus. Então eles falam: pastor, essa ideia parece ser maluca, mas eu estou aí, conta comigo, porque eu quero que Deus olhe para mim e saiba, tem valente nesse lugar, nós vamos fazer o que Deus está ordenando. Ainda no Antigo Testamento, estamos falando de Josué, não é? O livro de Josué. O próprio Josué é um grande exemplo de um homem valente. Porque eu falei para você que a palavra, aqui nós estamos vendo a característica do valente: disposição, prontidão. É o que nós vemos, uma das características de Josué. Josué já começou, nas primeiras ministrações que fizemos, já vimos que Josué era já o general de Moisés, desde lá do Sinai. Ele já ia para as batalhas. Mas chegou o momento, na hora que Moisés ordenou que os 12 espias fossem, Josué e Calebe foram representando cada um a sua tribo. E o que eles viram foi o que os demais também viram. O que os outros 10 espias viram, Josué também viu. Os 10 espias viram que lá tinha gigantes. E Josué e Calebe poderiam falar: é verdade, também vimos que lá tem gigante, é verdade. Lá tem muros altos. E Josué falou: verdade, lá tem gigantes. Josué fala: também viu os gigantes. Lá tem homens experientes na guerra. E Josué falou: verdade, lá tem homens valorosos, valentes também. Tem. Os 12 viram a mesma coisa, mas 10 dele, por causa do que viram, recuaram, murmuraram, reclamaram contra Moisés, queriam lixar Moisés e Arão, queriam voltar para o Egito. E Josué, homem valente, juntamente com Calebe, rasgaram suas vestes, ficaram indignados, dizendo: Deus vai nos dar esta terra, porque é promessa dele, e este inimigo nós vamos devorar como se devora o pãozinho. Postura do valente. A ordem de Deus é: vamos avançar, nós vamos avançar, não interessa o que vamos encontrar pela frente. Josué já é exemplo de um valente. É aquele que fala: nós não fomos chamados para recuar, nem para parar, nós fomos chamados para avançar. Entenda isso, irmão. Se você quer ser um valente de Deus, entenda isso. Nós não recuamos e nem paramos, nós avançamos. E não importa o período que estamos vivendo ou que temos que encontrar lá fora, nós temos que nos preparar e ir. Josué e Calebe são exemplo de homens valentes. É aqueles que estão dispostos a encarar o que encontra pela frente para cumprir os propósitos de Deus, mas confiando no Senhor. Confiando em Deus que nunca desampara o seu povo. E na verdade esta é a força do valente. É justamente confiar em Deus. Muitos que são valentes não seriam valentes se não fosse confiando no Senhor. Que é isso que nos faz valentes, é entender que Deus está conosco. Eu quero mostrar um exemplo de valentia dentro dos apóstolos de Jesus. Os irmãos sabem que chegou um período na vida de Jesus onde ele estava sendo perseguido para a morte. Já queriam matar Jesus. Neste período, avisaram Jesus que Lázaro estava enfermo. Mas Jesus já sabia pelo Espírito, pela revelação do Espírito, e na verdade até chegou a dizer: Lázaro está dormindo. Entenderam que ele estava no repouso do sono, falaram: então está tranquilo,
ele falou claramente: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Vamos até a casa dele. Mas aí começaram a falar: mas Senhor, versículo 8: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Então eles tinham medo dessa trajetória de Jesus. Ele poderia ser pego e morto. Criou-se então uma discussão ali: vai, não vai, vai, não vai, e ninguém queria que Jesus fosse. Quando perceberam que Jesus estava de fato decidido a ir até a casa de Lázaro para orar por ele e ressuscitá-lo, então Tomé, este homem que é conhecido pela sua incredulidade, é ele que diz assim, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 16: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Eu li para vocês João capítulo 11, tá? O versículo é o 16, onde Tomé fala: se ele vai, nós vamos. Estamos tentando convencê-lo a não ir. Estamos tentando proteger a ele. Mas ele diz que vai. E nós juramos fidelidade a ele. Nós somos discípulos, discípulos seguem. Somos servos, servos obedecem. Se ele vai, nós vamos. Se ele viver, nós vivemos. E se ele morrer, morreremos. Quem disse isso foi Tomé. Vamos com ele. E também morreremos com ele. Valente. No fim você sabe que ninguém morreu. Mas no coração de Tomé estava a seguinte decisão: eu não vou abandonar o meu líder no momento de perigo. Mais para frente nós vamos ver essas coisas se repetindo com outros valentes. O valente é aquele que fala para o seu líder: eu estou com você. Quando você ganhar, nós vamos comemorar junto. Quando você perder, nós vamos perder junto. E quando tiver que restaurar, nós vamos restaurar. Porque tem muito pastor, irmão, que anda inseguro. Na verdade, todos. Eu também. Por quê? Porque sempre tem aqueles que vão mencionar pouco as suas vitórias, vão falar pouco das coisas que você fez e deu certo, mas as coisas que você fizer e der errado, então as pessoas vão lembrar para sempre. E aí frases do tipo: pastor não tem visão, pastor não tem direção de Deus, pastor faz as coisas e não dá certo, pastor tudo que faz dá errado. Então, por causa disso, muitos pastores têm medo de dar um passo, com medo da reação do povo. Mas é uma benção aqueles irmãos que chegam até nós, você não sabe como tem efeito. Aqueles irmãos que chegam e falam: pastor, eu estou com você aí, ó. E você é ser humano. Você vai errar, eu sei que você vai errar. Mas quando você errar, eu vou estar com você. E quando tiver que mudar, restaurar tudo, estou com você também. Pensa que a gente não ouve isso? Ouve sim. E sabe por que a gente ouve isso? Porque Deus sabe que nós precisamos ouvir isso. Então Ele toca no coração de pessoas para ir lá até o pastor e falar essas coisas, porque é o que reanima um pastor, um líder. É saber que tem um povo que fala: pastor, nós estamos aqui para avançar, e nós vamos ganhar muito, vamos perder pouco, mas vamos também, vamos fazer coisas sem resultado, eu sei, e vamos fazer com resultado também. Estamos numa caminhada, numa guerra, e eu quero que você conte comigo, porque eu sou valente aqui neste lugar. Então, uma das características do valente é isso: disposição.
prontidão. É o famoso conta comigo neste lugar. Vai anotando essas características, irmãos. Vai orando por elas. E vai se identificando, se moldando. Porque Deus presta atenção em detalhes da nossa vida. Sabe que a Bíblia fala sobre o ministro? Seja primeiro provado. E se aprovado, então que receba o cargo, o título, as honras. Mas seja primeiro provado. O que é provado? No tempo do fogo da igreja, está lá manifestando fogo, unção, poder. A igreja passa uma crise, cadê o irmão? Foi embora, foi para outro ministério. A igreja passa uma dificuldade, cadê ele para orar, para restaurar as coisas? Não está aqui. Só tem a crítica, essa igreja está fria, essa igreja está vazia, essa igreja não sei o quê. Deus presta atenção nisso. Mas tem aquele povinho ali, que está ali, meia dúzia, clamando, Deus, queremos a bênção nesse lugar, Deus restaura, Deus abençoa. Quando a coisa começa a acontecer de novo, esses foram provados e aprovados, muitos foram provados e reprovados. Os aprovados, Deus vai estar dizendo, reconheça-os, honra-os, porque eles se levantaram aqui como valentes e mudaram a situação. Eu vi numa frase que diz que há 3 tipos de pessoas. Há aqueles que veem as coisas acontecerem. Eles só veem, só estão de olho. Eles veem as coisas acontecerem. Eu vou falar de 4, na verdade. Porque também tem aqueles que esperam acontecer as coisas. Eles ficam esperando acontecer. Eles não se movem para acontecer. Então eles ficam aqui na igreja e ele vê que tudo tem que mudar, mas ele não se move para isso. Fica esperando. E se demorar para acontecer, ele pula do barco, ele vai embora. O terceiro grupo serão aqueles que são influenciados pelo que está acontecendo. Então a igreja começa a manifestar uma glória, uma unção, um fogo, e ele começa a ser tocado por aquilo. Mas, eu falei a princípio 3, mas eu vou falar 4 agora. O quarto grupo é justamente os que fazem as coisas acontecerem. Não são aqueles que esperam acontecer, não são aqueles que ficam olhando para ver se vai acontecer ou não. Mas o quarto grupo é aqueles que falam, vai acontecer, porque nós vamos nos esforçar para isso. O que precisa? Consagração? Estou dentro. Jejum e oração? Estou dentro. O que precisa? Conserto? Estou dentro. Discipular mais, orar mais, chorar mais? Estou dentro. Esses são os que fazem a coisa acontecer. E eu te digo, esses são os valentes. Então Josué, meus irmãos, aqui já indo para o final. Josué, para conquistar a terra, ele convocou os valentes, além dos príncipes. Ele falou, eu quero contar com vocês, porque vocês são homens fortes. E lá nós vamos ter que encarar o inimigo. Vocês são habilidosos. E nós precisamos de bons guerreiros, bons lutadores. E outra coisa, vocês são pessoas dispostas a lutar. Vocês são dispostos a abandonar um pouco aqui a família para ir lá lutar. Tem guerra, meus irmãos, você sabe, nenhuma guerra é agradável. Nenhuma guerra também é fácil. Então, a Bíblia não coloca detalhes. Mas, quem sabe esses soldados ficaram 3 noites sem dormir, no meio de mato, na terra, sujo, sem tomar banho, pouca comida, mas guerreando, as suas famílias em casa. Saíram do conforto. Então Josué falou, mas eu conto com vocês. Eu conto com vocês. Porque se ninguém fizer nada,
não há conquista. Meus irmãos, no Novo Testamento é o mesmo princípio. Precisamos de generais, capitães, e precisamos de soldados, precisamos de homens valentes, dispostos a mudar a rotina das suas vidas por uma causa para ver as coisas acontecerem. Sempre eu falo para os irmãos aqui na igreja a respeito do povo que andava com Jesus. Jesus era seguido por uma multidão. A Bíblia fala que uma multidão o seguia. Mas em meio a essa multidão tinha os 12, que eram os discípulos mais chegados. E acontecia sempre isso, Jesus despedia a multidão, mas os 12 permaneciam com ele. E os 12, já desde manhã, já estavam com Jesus. Eu quero dizer que esses 12 tinham família, eles tinham esposa, tinham filhos, tinham afazeres. Mas Jesus revelou para eles um plano de salvação para a humanidade. E falou: vou morrer numa cruz, e eu preciso de pregadores, eu preciso que a unção que está sobre mim seja repartida. Não é algo banal. Esses 12 então se levantaram como valentes, porque perderam as suas vidas em favor desta causa do Senhor Jesus. Então, enquanto a multidão era despedida, esses 12 permaneciam, e às vezes até madrugada fora, como aconteceu lá no barco, quando foram até Gadara, só para libertar um homem. Madrugada fora, os discípulos foram remando o barco, porque Jesus ainda precisava deles. Eles pouco descansavam, eles pouco viviam para si, eles viviam para o Senhor, e o que Jesus mandava, eles obedeciam. Esses 12 podiam falar: Senhor, conta conosco. Porque não há nenhum relato onde algum deles tenha falado não para Jesus. Tem relatos que tentaram argumentar com Jesus por não entenderem bem o que Jesus queria. Mas uma vez que Jesus falou para eles, é isso que é para fazer, eles nunca se rebelaram. Pode ver na Bíblia. Não estamos aqui falando a questão de Judas, que é um outro contexto de traição, mas nós não vemos Jesus mandar eles fazer alguma coisa, eles recuarem e falar: não, Jesus, estou cansado, não quero, não vou, você está errado. Não. Os valentes falavam: Jesus, conta conosco. Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você agora, te lembrando que você pode ajudar este ministério por meio da internet, por meio do YouTube, compartilhando esses ensinos. Compartilhe, faça um comentário, dê o seu joinha aí, tudo ajuda. Amém? Quem não é inscrito, se inscreva aí, assim você está nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Amém? Deus te abençoe. A semana que vem nós vamos continuar, porque ainda temos 4 perfis ainda dos valentes. Tem muita coisa tremenda por aí. Deus te abençoe. Na semana que vem, mais um perfil dos valentes para a sua vida e para a sua edificação. Te louvo, Pai, por mais este momento, por mais este ensino, por mais esse esclarecimento na Tua palavra. O Senhor nos abençoe, meu Pai amado, nos dando esse perfil, porque nós precisamos ser valentes. Oro também que o Senhor coloque valentes ao meu lado e ao lado de todos os pastores. Coloque homens valentes, mulheres valentes, pessoas que saibam que a obra é do Senhor e que todo esforço é para Ti, e aqueles que sabem que todo o vosso trabalho não será vão no Senhor, todo o vosso esforço terá uma recompensa. Assim que o Senhor nos abençoe, abençoe meu irmão que está em casa, abençoe cada um, que a graça do Senhor seja abundante sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado. Até a próxima. Amém.